Sexta-feira e eu tava com muita vontade de poder chegar aqui para gravar esse vídeo falando aquele fala, torcida vascaína, bem animado e feliz, como é toda sexta-feira, já é uma tradição nossa. Mas infelizmente o que vem acontecendo no Vasco hoje me enoja, deixa todo vascaíno com nojo, com tristeza. E esse vídeo, infelizmente, vem recheado de tristeza de um torcedor que está de saco cheio de ver tanta coisa acontecendo em São Januário e também por parte dessa empresa. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre a situação do Luiz Melo, eu vou falar um pouco também sobre a questão do jogo de ontem, o que o Vasco produziu, o que não produziu. Também vou falar da demissão de Maurício Barbieri e sobre o novo comandante, um perfil que vem sendo definido pela 777 Partners, empresa essa que está deixando muito a desejar no comando do Gigante da Colina. Rapaziada, sei que é difícil, mas fica aqui aquele pedido daquela força de sempre. Senta aquela martelada no like, hoje o martelo vai comer solto nesse vídeo aqui. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro, vem para o nosso grupo de WhatsApp debater Vasco com a gente, um grupo repleto de vascaínos que querem o bem do clube e que lutam e jamais, isso aí é incontestável, inegociável, jamais soltaremos a mão do Gigante da Colina. Bora pro vídeo porque tem coisa para falar. Rapaziada, por enquanto, por parte do clube, zero contato, não tem conversa. Não respondem a jornalistas, não dão nenhum tipo de satisfação, não falam nada com o seu torcedor. O Vasco, no momento, está totalmente parado, em silêncio, resolvendo as questões internas. O que está sendo definido no momento? As formas de pagar a multa rescisória do Maurício Barbieri, as formas de tratar aí esse distrato com o ex-treinador do Vasco, um treinador que fez um trabalho horroroso. E aí sim, a partir do momento que o Maurício Barbieri for oficialmente, eu estou gravando esse vídeo às 1h30 da tarde, ele for oficialmente ex-treinador do Vasco, tiver sido anunciada a sua saída, o Vasco vai intensificar a busca por outro treinador. Nome favorito, na minha honesta opinião até agora, Rogério Ceni é o nome favorito para assumir o Vasco. Quer dizer que ele vai assumir? Não quer dizer que vai assumir, mas hoje é um consenso entre a empresa, entre a diretoria de futebol. Agora, o que me chama mais a atenção nisso tudo é o fato de quem vai escolher o treinador do Vasco serem as mesmas pessoas que escolheram Maurício Barbieri, que montaram um time cheio de deficiências. Eu não tenho problema nenhum de elencar aqui vários termos, várias coisas, vários pedaços de falhas horríveis do Paulo Brax nesse trabalho no Vasco. Por exemplo, montar um time do meio para frente de jogadores sub-20, sub-23 que seja, jogadores jovens, jogadores crus, jogadores ainda não preparados para assumir responsabilidade. Será que esse cara achou mesmo que isso iria dar certo? Da onde ele tirou que esse time poderia pontuar e aguentar o Campeonato Brasileiro? Ele foi lá nos nossos colegas da Atenção Vascaínos, falou lá com todas as letras, esse time vai aguentar o Brasileiro até o meio do ano. Não aguentou o Paulo Brax. São 6 derrotas seguidas. O Vasco vem perdendo seguidamente há 6 partidas. Não aguenta. E tá claro que não estão aguentando a pressão. Ontem o Vasco não ganhou da fraquíssima equipe do Goiás que vai ser rebaixada esse ano. Simplesmente porque não aguenta a pressão. Conforme o tempo foi passando e o gol não saiu, o Vasco foi se desesperando. Desespero de time que não tem referência técnica. Desespero de time que não tem um camisa 10, que numa bola pode enfiar um passe entre as linhas ali, colocar o atacante na cara do gol, ou que pode bater uma falta, ou que pode dar um chute de fora da área e decidir a partida. O Vasco não tem isso. Será que o Paulo Brax não pensou que faria falta jogadores de referência nesse time? Será que ele não pensou nisso? Então tá claro que não existe uma competência na escolha de um treinador, na escolha de jogadores. Imagine dentro do dia a dia do clube. Imagine na hora de propor contrato a treinadores. Porque o Maurício Barbieri veio para o Vasco, na minha honesta opinião, eu falei isso aqui no canal e todo mundo é testemunha disso. Eu entendi o porquê da escolha do Barbieri. A escolha é um cara que já trabalhou com o SAF, um treinador jovem, que vem de um trabalho que foi bom e depois acabou perdendo o ritmo no Bragantino, poderia vir a dar certo aqui no Vasco.
né, justamente por conta de saber trabalhar com jogadores jovens. Era o esboço, o Vasco estava fazendo ali o início, colocando os primeiros tijolos de um trabalho de reconstrução com um treinador preparado para aquele momento ali. Só que eu não pesei uma coisa muito simples. Barbieri não teria cancha para aguentar a primeira crise. Não teria, não tem e não teve. Eu não sabia que Maurício Barbieri era um treinador tão frouxo à beira do gramado. Você olha para ele, ele tá aqui, ó, olhando pro chão, com cara de derrotado. Mas eu não tô aqui para ficar chutando cachorro morto, não. Maurício Barbieri já foi demitido. Maurício Barbieri não pediu para vir pro Vasco. Maurício Barbieri foi escolhido a dedo por gestores da 777 e também por Paulo Brax. Então isso precisa ser colocado para que você, vascaíno, entenda o que aconteceu. Aí agora, eu já falei aqui sobre o Paulo Brax, eu já falei sobre o Maurício Barbieri, e agora eu vou falar sobre o Luiz Melo. Vídeo que daqui a pouco vai estar lá no canal Vascanelas, explicando muito bem a situação do Luiz Melo no Vasco. Luiz Melo chegou no Vasco já há mais de 4 anos, já está aí de outras gestões, participou da venda da SAF, participou da venda. E agora ele vira gestor de quem comprou. Isso, na minha humilde opinião, é antiético. Isso, na minha humilde opinião, é estranho. Demonstra um conflito de interesse ali. No mínimo ali, algo que gera no torcedor uma sensação de desonestidade. E eu tô fazendo esse vídeo aqui no melhor estilo live, melhor estilo desabafo, esse bate-papo com vocês, porque eu acho que é a melhor forma de explicar para vocês. O Luiz Melo é flamenguista, sócio do Flamengo, todo mundo sabe disso, já há 4 anos no Vasco, não é de agora. Então quando eu vejo a galera dando piti por conta disso agora, não fiquem assustados, não achem que estão muito preocupados não, porque estes aí que estão cobrando, senhor Jorge Salgado, sabia que o Luiz Melo era flamenguista quando o trouxe para o Vasco, quando o contratou. Ele sabia disso. E agora quer utilizar desse artifício para bater no cara porque está insatisfeito com a SAF. Estes gestores, aí a galera do clube associativo, já conhece muito bem o Luiz Melo. Sabem que ele é flamenguista. Só que, vou ser sincero, cara, eu acredito que vocês talvez não gostem do que eu vou dizer, mas eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. O problema dele ser flamenguista, na minha humilde opinião, é o fato de não ter identidade com o Vasco. Mas se o cara for competente, eu continuo achando que o cara pode trabalhar. Se ele for competente e honesto, ele pode trabalhar. O problema é que o Luiz Melo não é competente. Ele mostrou incompetência nas gestões das quais ele participou no clube associativo. E agora ele vem para a SAF e continua demonstrando incompetência. Como lidar com isso? Quem é que toma a decisão de manter um gestor incompetente, um cara que não está dando certo claramente? Então hoje, quando eu olho para o horizonte e eu vejo, por exemplo, aquela nota horrorosa soltada pelo Vasco ontem para defender o Luiz Melo porque estava sendo ameaçado, longe de mim, sou um cara muito bem educado pela minha família, ameaçar alguém ou bater palma para ameaça e para quebra-quebra. Só que vocês aí dentro do Vasco são responsáveis de mexer com paixão. A parte passional do torcedor é muito grande. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma índole. Então não me venha com esse papo de que são falsos torcedores, que se fingem de vascaínos. Não são, cara. São vascaínos que têm um lado mais violento, um lado mais aflorado para violência e que vão botar para fora nesses momentos quando isso acontecer. Eu não aprovo isso de forma alguma. Só que eu reconheço que essas pessoas existem na sociedade, de modo geral, não só dentro do futebol. Então quando vem com esse papo de que são falsos vascaínos e blá blá blá, querendo fazer um carinho na torcida, vocês estão simplesmente sendo hipócritas, porque vocês sabem o que o torcedor vascaíno está passando. Tá claro. E sinceramente, cara, isso é muito importante. A gestão que adora manter qualquer profissional que não tem como mais, não tem clima para se trabalhar. Adoram dar murro em ponta de faca. Deram murro em ponta de faca até ficar quase que insustentável ter quebra-quebra em São Januário para o Maurício Barbieri ser mandado embora. Uma pedra que eu tô cantando aqui no canal há muito tempo. Eu falei, vai precisar ter um jogo em São Januário, acontecer alguma coisa, o Barbieri ser mandado embora. Dito e feito. Os caras são covardes. Tá claro que são covardes. E na situação do Luiz Melo, mostra ainda mais
Tamanho da covardia. Eles vêm soltar nota pra mostrar, pra respaldar o Luiz Melo. O que esse cara tá fazendo de bom, cara? Olha o marketing do clube, mal feito. O Vasco devendo parcela de jogador. Será que vocês não veem isso? Ele não consegue vir dar uma coletiva para explicar ao torcedor o que está acontecendo. Mas entrevista por escrito feita por assessoria, ele é bom, ele manda pro GE. Na hora de passar e não abrir nem a boca para falar alguma coisa depois da derrota, ele também é bom. Então será que esse cara precisa ficar no Vasco, gente? Será que isso não está completamente fora dos quadros, da noção? Será que vocês não perceberam que isso vai afundar? Então, voltando ao raciocínio, quando eu disse que eu olho para o horizonte, quando eu olho para o horizonte, eu só vejo caos. Porque eu vejo Paulo Brax e o pessoal da 777, um bando de incompetentes, escolhendo um treinador. Quem vai ser esse treinador? Vocês vão escolher. Eu olho esses caras indo ao mercado, eles vão escolher os jogadores. Os mesmos que mal montaram o time no começo do ano. Os mesmos que escolheram muito mal um treinador no começo do ano. E toda vez é isso. Tentaram o Vojvoda no começo do ano. Não tinham plano B. O plano B foi o Barbieri e era o que sobrou. Essa é a realidade. E eu ainda acreditei que poderia ser um início, um treinador que conhece o SAF. Não foi escolha. Foi plano B. Foi isso que vocês fizeram. Então, fica aqui mais uma vez, um desabafo, uma conversa, um papo de vascaíno para vascaíno para explicar para vocês um pouco dos processos, por que as coisas estão acontecendo. Daqui a pouco vai estar no Vascanelas um vídeo falando exclusivamente da questão do Luiz Melo, da nota oficial de ontem, tudo que vem acontecendo. E claro, nós estaremos aqui fazendo live, cobrando desses caras. Agora, o Rogério Ceni realmente é o favorito. Eu não tenho nem clima para falar de contratação à beira de uma janela de transferências, mas eu não tenho clima para falar de contratação aqui. O vídeo dessa tarde de sexta-feira é realmente para fazer esse desabafo, explicar algumas coisas para você vascaíno, para que você consiga compreender um pouquinho dos processos e quem são as pessoas que estão à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma boa tarde para vocês, se é que vocês conseguem ter um bom final de semana, eu não vou conseguir. Daqui a pouco vou voltar ao meu trabalho, vou para casa da minha namorada passar o final de semana, mas a cabeça fica completamente horrível, o humor muda, o Vasco realmente dói no nosso coração. Boa noite, boa tarde, bom dia e tamo junto. Em breve estaremos aqui fazendo live no canal As Vascaínos. Tamo junto e valeu.